Salve, salve a todos os alunos e alunas da primeira série do ensino médio tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de trilhas, nas trilhas do Piauí, aventure-se. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu sou o professor Assis Walter, como vocês já sabem, a gente está, eu e o professor Francisco, tá? Dividindo essa disciplina, tá? O professor Francisco vai conversar com vocês numa abordagem das ciências humanas e eu estarei com vocês dando essa abordagem das ciências da natureza. Deixa eu dar meu boa tarde para os municípios de Alagoinha, Alvorada do Gurgueia, Caridade, Elesbão Veloso, Francisco Macedo. Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Comenta aqui para mim se vocês estão bem. Rio de Janeiro? Como assim Rio de Janeiro, Daniela? Explica esse negócio direito. A gente vai viajar pelo Piauí, minha irmã. Brincadeira, tá? Sim, esse é o propósito, é que a gente possa conhecer cada vez mais o nosso Piauí de oportunidades, o nosso Piauí de... não, pera lá, Daniela, você está falando do Rio de Janeiro? É isso, o nosso Piauí, o nosso canal Educação ganhando aí outros pontos? Eu era do Piauí, não é mais? Está assistindo a aula do Rio? Que legal! Boa! Bom saber. Ó, a nossa disciplina, ela começou na semana passada, tá? Que foi a primeira semana de aula pós-férias, tá? Então, se você precisar se sentir um pouquinho deslocado, eu sugiro que vocês retomem a aula da semana passada, tá? Na semana passada, a gente discutiu com vocês um pouquinho sobre biomas, tá? Biomas típicos do Piauí, tá? Especialmente a gente discutiu o Cerrado e a Caatinga, mas a gente viu que biomas do Piauí não são apenas esses dois, vão ter também as zonas de transição, Cerrado Caatinga, Caatinga Amazônia, vai ter também as matas de cocais, a região litorânea, tá? E áreas também de restinga, tá? Coisa boa, Daniela. Olha só, Daniela. Então, que bom. Olha só, o Brasil inteiro, então, está assistindo essa aula. Coisa boa, certo? Vamos participar ainda mais aqui. Bom, você vai matar a saudade na aula de hoje um pouquinho do Piauí, porque a gente vai conversar um pouco mais sobre paisagens muito bacanas, fantásticas, de encher os olhos, tá? É uma aula hoje que dá vontade de viajar, certo? Tô com pena aqui da gente que está aqui ministrando essa aula, né? Que dentro do estúdio a gente queria estar no campo, né? Mas, bom, pelo menos com as fotos a gente vai ficar um pouquinho, tá? O foco da nossa aula de hoje é unidades de conservação. A gente vai entender um pouquinho desse conceito, tá? Que tem um aspecto político, tem um aspecto ambiental e tem um aspecto também econômico e, claro, social, tá? Então, a gente tem esses três pontos, ambiental, social e econômico e, claro, com viés político também, que a gente precisa conversar com vocês, tá bom? Bora lá, pessoal de São Francisco do Piauí, de Pimenteiras, que estão comentando aqui no nosso chat. Boa tarde, pessoal. Olha, tá na tela para vocês o conteúdo da aula de hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Unidades de conservação do Piauí, tá? Bora lá, queridos. Bom, primeiramente, retomando um pouquinho da nossa aula da semana passada, tá? O Piauí, ele está localizado na região nordeste, certo? E está regrado por alguns biomas, tá? Como eu falei para vocês, tá? Vocês podem... Opa, vou voltar aqui um pouquinho. A gente pode, como vocês podem observar ao mapa ao lado, certo? O Piauí, ele tem alguns biomas típicos, tá? De laranja está marcado aí o Cerrado, tá? De amarelo está marcado a Caatinga, tá?
Mas prestem atenção que de rosa também nós temos transição. Amazônia, Caatinga. Professor, tem a Amazônia aqui? Não é a Amazônia legal, tá? Mas nós temos zona de transição. Então, a gente vai encontrar pontos de foco de mata fechada, de floresta, que são vegetação típica da Amazônia, tá? A gente também vai encontrar um pouquinho de zona costeira, na qual a gente tem aí matas de cocais, tá? E também a gente vai encontrar os manguezais, restinga, tá? Que são vegetações típicas da região costeira. Nosso litoral é o menor litoral do Brasil, tá? Então, na semana passada, a gente conversou um pouquinho nesse aspecto dos biomas para que a gente pudesse conhecer quais são as características principais dos grupos vegetacionais e animais que pertencem ao nosso estado, tá? E como já bem vocês imaginam, tá? O nosso bioma, aliás, os nossos biomas não estão muito sendo protegidos, tá? Então, principalmente em decorrência ao mau uso, tá? A exploração exacerbada, exagerada, tá? O mau uso do nosso solo, ao desmatamento e queimadas típicas da nossa região, a gente vem sofrendo bastante com degradação. E não é típico apenas do Piauí, tá? É do Brasil inteiro. Essa reportagem, tá? Então, para a gente fazer essa alusão também, tá? A construção da nossa aula vai ser também pautada com isso, tá? Com matérias, com jornais, tá? Para que a gente possa ter essa conexão, tá? A gente precisa ter essa interdisciplinaridade no nosso dia a dia, tá, queridos? Fiquem atentos aos noticiários. Essa matéria do final do ano passado, colocando o deserto de Gilboés. O município piauiense é um dos principais núcleos de desertificação do Piauí. Uma coisa que eu conversei com vocês na semana passada, uma característica, né, um bioma típico do Piauí, na verdade do Brasil, é a Caatinga. Muita gente às vezes confunde, acha que Caatinga é deserto e não, tá? A Caatinga é um dos biomas, aliás, é um bioma exclusivo do Brasil, tá? Nós temos características, tá, de algumas plantas daqui dessa região que, sim, são similares a regiões desérticas, porque a gente tem estiagem prolongada nessa região, tá? Mas não é um deserto. Agora, o deserto que a gente provocou, tá? Sim, a gente, tá? Nós, seres humanos, provocamos, tá? Tá muito ligado à mal utilização de solo, tá? A cidade foi palco de atividades econômicas que degradaram o solo, como pecuária, agricultura, atividade mineradora, com a exploração de diamantes, tá? Então, sim, nós temos uma terra rica, porém, o seu mau uso, né, levou o processo de desertificação. E esse solo vai ficando empobrecido e improdutivo, tá? E a correção dele, além de difícil, cara, inviável, tá? Então, esse processo cada vez tem aumentado no sul do nosso estado. E aí, o que a gente faz para consertar essa situação? Ou melhor, para melhorar, evitar que situações como essa aconteçam, tá? Aí é onde entram as nossas unidades de conservação no Brasil, tá? Então, o que são unidades de conservação? Unidades de conservação são áreas de proteção, tá? O objetivo é proteger o nosso patrimônio natural, os nossos recursos naturais, tá? E aí a gente vai entrar em alguns detalhes para entender um pouquinho da diferença, tá? Das palavras preservar e conservar. São palavras parecidas, mas são diferentes, tá? O que é essas unidades de conservação? Bom, como eu disse, são áreas que a gente recebe para proteger, tá? E elas são delimitadas por uma lei,
tá? Essa lei recebe o nome de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Então, essa lei tem um conjunto de regras para definir o que é que a gente vai proteger, como a gente vai proteger. E como essas áreas são diversas, são várias, a gente tem como classificar esses diferentes tipos de áreas de conservação, tá? Bom, a lei é essa aqui, ó. Lei, aqui embaixo, opa. Olha lá, a lei está numerada aqui embaixo, certo? Lei 9.985, tá? É uma lei que foi publicada no ano de 2000, tá? Então, é uma lei relativamente recente, certo? É uma lei federal, ou seja, ela abrange todo o território nacional, certo? Então, todo o território nacional. E quem vai poder fazer a delimitação, ou o que a gente chama de zoneamento, é a região, pode ser tanto território nacional, né, o governo federal, tá? O governo estadual e os governos municipais, né? Então, a gente pode ter delimitações a nível nacional, federal, nacional, estadual ou municipal, certo? No artigo 7º da lei, vai dizer o seguinte: as unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação dividem-se em 2 grupos, com características específicas. O primeiro são as unidades de conservação, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Parágrafo 1º vai explicar o que são as unidades de proteção integral, ou seja, são mais de um tipo, tá? Elas servem para preservar, e eu quero que vocês destaquem essa palavra aqui, elas servem para preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos. Gente, o que seria preservação, então? Tá? A palavra preservação, se a gente fizer uma leitura mais específica, ela tem a ver com no aspecto biológico, deixar o ecossistema do jeitinho que ele é, sem a intervenção humana, ou com a menor intervenção humana possível, tá? Aí é o que eu falei para vocês semana passada. O que é um ecossistema, afinal de contas? Tá? Um ecossistema é essa relação, tá, que os seres vivos vão ter entre si, tá? Imagina aí um matinho e um garfanhoto comendo esse matinho. Aí depois tem um gatinho comendo garfanhoto, né? Uma cadeia alimentar, então a gente tem essas relações ecológicas entre os seres vivos. Mas o ecossistema não é só isso. É a relação ecológica entre esses seres vivos e entre os fatores abióticos, tipo a luz do sol, que não tem vida, que chega até a plantinha e essa plantinha consegue fazer fotossíntese. É a água, tá? Que serve como local, suporte para que o mosquito deixe lá os ovos dele e ele possa seguir o seu ciclo de vida, né? Mosquitos precisam de água para se reproduzir, por exemplo, certo? Então, ecossistema é a relação que vai existir entre os seres vivos, tá? Eles interagindo entre si e esses seres vivos com os fatores abióticos. Luz, água, solo, temperatura, umidade, relevo, ok? O que eu quero nas unidades de proteção integral? Deixar esses seres vivos vivendo, tá? Livres entre eles, com pouca ou nenhuma intervenção humana, certo? Ah, professor, qualquer ser vivo pode gerar impacto? Vai, qualquer ser vivo gera impacto. Um gafanhoto que come uma plantinha, ele pode destruir aquela plantação, certo? Um gatinho que come esse gafanhoto também, tá? Só que a forma como a gente produz, especialmente depois das revoluções industriais, tá demais. O exemplo que foi mostrado aqui nesse texto, olha lá, ó,
Olha o que foi que a gente fez com o nosso bioma. Não existia deserto no Brasil, mas está tendo agora, certo? Isso é uma intervenção humana. Então, o que a gente quer? Preservar, tá? Não é conservar nesse caso, a gente quer preservar. Só que nós somos seres humanos, seres vivos também, a gente se alimenta, né? Professor, eu preciso comer arroz, feijão, não há saco vazio não se segura em pé, não, professor, eu preciso de alguma coisa. Então, a gente também tem as unidades de uso sustentável, tá? Aí, nesse caso, a palavra-chave é conservação, tá? Como assim, professor? Preservar é deixar esse ecossistema sem mexer, deixa ele lá, tá? Eu ainda uso, viu, gente? Na unidade de proteção integral, eu ainda uso, mas eu uso indiretamente, tá? Então, por exemplo, eu posso visitar, eu posso fazer um turismo, tá? Posso tirar uma fotinha, beleza? Agora, a área de uso sustentável é uso, eu posso usufruir. Aí tu pensa lá, por exemplo, no povo originário, tá? Na população indígena, né? São os povos originários. Oxe, ele não tá lá caçando, não pescando, ele não pode fazer isso? Não só pode, como deve, tá? Então, hoje, quando a gente faz as delimitações das áreas indígenas, das áreas quilombolas no Brasil inteiro, inclusive aqui no Piauí, tem esse olhar, né? A gente vai pensar, por exemplo, na população pesqueirinha, tá? Então, por exemplo, aqui no Piauí a gente tem a história da nossa capital, né, a capital planejada, uma das primeiras capitais planejadas do Brasil. Planejada em que aspecto, professor? Planejada em saber em que lugar ela estaria no mapa, né? Então, já existia uma população, povo aqui, né? O povo do Poti Velho, certo? Então, essa população, esse povo tem uma história, tem uma tradição, tem costumes, tá? Que precisam ser mantidos também. Então, esse olhar é importante, tá? Das quebradeiras de coco que a gente tem no norte do Piauí, e é por aí vai indo. Vamos pensar em outros lugares do Brasil, seringueiros, tá? Certo? Então, a gente tem essa história do povo também, tem esse olhar social. Aí entra as unidades de uso sustentável. Beleza, eu vou usufruir desses recursos naturais, mas de modo equilibrado, tá? Não é qualquer pessoa entra lá, mas aqui é a área de conservação que dá para usar. Eu vou entrar lá e vou pescar. Eu posso, sem autorização? Não, aqui é uma área protegida, certo? Essa é a grande ideia, tá? Então, a gente tem esses dois grupos principais, tá? De unidades de conservação, tá? A área de proteção integral, que visa preservar, apenas é permitido o uso indireto dos recursos naturais. As unidades de uso sustentável permite conservá-las. Eu posso usar diretamente os recursos naturais, mas com parcimônia, com cuidado, com restrição, apenas com autorização. Tá? Nessa lei, eu vou especificar claramente cada um desses tipos de áreas de unidades de proteção integral. A gente tem as estações ecológicas, aqui ó, primeira, tá? A gente tem aqui ó, as unidades de proteção integral, certo? O foco dela é preservar, tá? Eu só posso fazer o que? O uso direto. Como assim uso direto, professor? Certo? Posso ir lá, tirar uma foto, fazer um passeinho, tá? Beleza? Unidade de proteção integral. Temos aí a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. E aí, galera, como é que eu vou diferenciar um com o outro? A lei vai me dizer, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns deles para que a gente possa se ambientar melhor. Beleza? Esse uso indireto permite que eu vá lá turistar, permite que eu possa fazer pesquisa científica, permite que a gente possa fazer trabalhos com cunho educacional, tá? Então, a escola pode ir lá com autorização,
Sim, tá? Cada um deles tem uma diferença, certo? Alguns têm a beleza cênica, tá? Então é ótimo para turismo. Outros vieram, por exemplo, de processos de degradação humana, então a gente tem uma ação de conservação um pouco mais forte. Tem uns aqui que não permite nada, certo? Só entra se for a educação e acabou, né? Ninguém entra. É proibida a visitação pública, tá? Já as unidades de uso sustentável vai variar um pouquinho também, conforme o histórico, vínculo social e a construção social envolvida. Por exemplo, as áreas de proteção, temos aqui áreas de proteção ambiental, conhecido popularmente como APAS, tá? Sigla. Temos as áreas de relevantes, temos as áreas de interesse ecológico, temos as florestas nacionais, que tem esse vínculo bem próximo com a população, tá? Que cresceu utilizando essa floresta, tá? Temos as reservas extrativistas, conhecidas como RESEX, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio. Vamos ver aqui cada uma delas para entender o que cada uma delas são, tá? Bom, no Piauí a gente tem cerca aí de 44 unidades de conservação, tá? Dentro delas, 19 são de uso sustentável, 25 são de proteção integral. Ao todo, elas somam cerca de 2.811.924 hectares. É muito, professor? Eita, professor, parece que é muito. Não. É sinal que o nosso estado ele é muito maior, certo? Então, a gente tem muito ainda para proteger. Bom, bora lá ver um pouquinho de cada uma dessas unidades de conservação. A gente começa com as unidades de proteção integral, ok? Estão acompanhando aí, pessoal de Elesmão Veloso? Estão acompanhando o pessoal de Dom Inocêncio? Pessoal de São Francisco, Pimenteiras? Cadê? Vocês estão quietinhos, hein? Cadê a Daniela? Estão quietinhos, hein? Bora animar, pessoal. Último horário, mas a gente ainda tá, com gás. Bora lá, galera. Gente, os parques nacionais, tá? Eles preservam ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Olha só que exemplos que a gente tem aqui, Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente tem vários parques nacionais aqui em Teresina não, gente. No Piauí, tá? A Serra da Capivara fica no sul do Piauí, mas a gente tem, por exemplo, 7 cidades que ficam ao norte do Piauí, certo? Eles têm uma importância e um interesse ecológico, tá? E a grande ideia dele aqui é que a gente possa preservar parte das nossas matas existentes e pertinentes, tá? Nesses dois parques são encontrados, por exemplo, essa área de transição Caatinga e Cerrado, ou Caatinga e Amazônia, tá? Então, a gente pode encontrar áreas de foco de floresta, certo? Com mata bem densa, tá? Bem bacana. A beleza cênica é impactante, olha só esses murais que a gente tem, sempre que alguém vai lá, precisa tirar essa foto clássica, né, nos murais. E o que mais que a gente tem é permitido o turismo ecológico, tá? O turismo ecológico é de extrema importância para a educação ambiental, tá? As pessoas, elas aprendem, conhecem um pouco mais do nosso próprio patrimônio, tá? A região, ela recebe muito turista nacional e até internacional. Tem muita gente do Piauí que não conhece o parque, mas tem gente de fora que conhece. Comenta para mim aqui no chat se vocês já tiveram uma oportunidade de conhecer, tá? Se vocês moram próximo à região, certo? São permitidos a pesquisa científica, tá? Tem muitos grupos de cientistas que vêm para cá. Primeiro, além dos biomas típicos, né, dos seres vivos que estão presentes nessa região, a gente também tem resquícios arqueológicos e paleontológicos, tá?
aqui que é paleontológicos. São seres vivos que viveram no passado, tá? Então, estudar eles é importante porque para a gente entender como é que foram os seres vivos no passado, como é que eles se relacionavam e como foi que a gente chegou aonde a gente chegou agora, tá? E também tem os resquícios arqueológicos, que são os resquícios humanos, tá? E aí a gente tem tanto esse resquício dos povos humanos pré-históricos, tá? Como assim, professor? Aqui a gente tem uma leitura, tá? Que nas Américas tivemos duas grandes colonizações, tá? A colonização daquele hominídeo, daquele homem que ainda era nômade, tá? O homem das cavernas, que chegou aqui nas Américas, e a segunda grande colonização que foi do povo europeu. Então a gente tem tantos resquícios mortais, tá? Desse primeiro homem, que ainda é esse homem das cavernas, como, por exemplo, as pinturas rupestres, tá? Restos mortais, os fósseis deles, tá? Como também resquícios desse homem colonizador que chegou nas terras piauienses, tá? A colonização piauiense, ela se deu de sul ao norte, tá? Não é à toa que o nosso estado, ele é maior, tá? Mais extenso ao sul e mais estreito ao norte, certo? Então, tudo isso ajuda a contar e entender quem é esse povo piauiense hoje, certo? Também é importante para a recreação, contato com a natureza, certo? Um bom momento para ir para relaxar aí com família e amigos. Eita, tô achando que ninguém está assistindo essa aula. Professor, conheço, não conheço, perguntei se vocês já foram, ninguém, nem tchum. Lerê. E aí, Daniela, que mora no Rio, antes de ir para o Rio, chegou a conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara? Certo? Conhecem nossas intérpretes? Não, né? Tá vendo? E tá infelizmente, é uma realidade, infelizmente, é uma realidade da nossa própria população, né? As distâncias, as estradas, né, elas dificultam um pouco chegar a essa região. É uma região que tem aeroporto, por isso, muitas vezes, a gente acaba recebendo mais o turista de outras regiões do que do nosso próprio estado, tá? Recomendado, tá? Outra unidade de proteção que a gente tem no Piauí é a Estação Ecológica, tá? O meu corretor não me ajuda, mas ela é a Estação Ecológica de Uruçuí-Una, né? Fica entre esses dois municípios. A Estação Ecológica, ela é de posse de domínio público, tá? Aí aquela história, tá? O que é posse? Na legalidade, tá? Na lei, é a pessoa que detém o direito, tá? Tem um documento para dizer que essa terra é minha, tá? Então, quem tem a posse dessas terras é o poder público, tá? Então, ela não é de cunho privado, tá? A gente pode ter unidades de conservação em áreas privativas, tá? Não é de qualquer forma, tem que seguir regras por questões de zoneamento, tá bom? Mas as estações ecológicas são de domínio público. Servem para preservação de natureza e realização de pesquisa científica. A visitação pública é proibida, é uma característica marcante dela, tá? E quem for entrar, ou é para fazer pesquisa, ou é para fazer educação, tá? Então, normalmente, a pesquisa científica tem esse cunho também educacional. Por quê? Tá? Eu quero preservar ela inteiramente, tá? Eu quero fazer com que os seres que estão em preservação se relacione entre eles e o ser humano não interaja minimamente possível. Enquanto os parques nacionais, a gente utiliza bastante eles, a gente não está usando os recursos. Eu não estou indo lá tirar manga, nem tirar caju para poder fazer caju, não. Eu estou indo lá conhecer, turismo. Isso é um uso indireto, tá? A estação ecológica, não tem esse objetivo, tá? Não dá para poder fazer turismo aqui, tá? O que pode fazer é um controle. A pesquisa científica que é realizada aqui é controle, para saber como é que estão, de fato, esses seres vivos, como é que eles estão interagindo, como é o ambiente, de fato, uma natureza selvagem propriamente dito, certo?
Conhecer isso aqui é um privilégio, tá? Para poucos. As reservas biológicas também são áreas de proteção integral. Uma das características interessantes dela é porque elas são justamente ligadas para a recuperação de ecossistemas que já foram alterados, tá? Então, eu entendo que aquela área foi alterada pelo ser humano, teve um certo impacto, a gente fecha, isola ela, certo? E gera ali um certo... Uma forma de preservar. O foco dela também é essa preservação. Olha só que imagem poderosa e imponente do nosso estado, certo? É a reserva biológica da Serra Vermelha, que já foi fruto de muitos conflitos sociais aqui no Piauí, bem no sul do Piauí, certo? Bom, o grande foco dela, como eu já falei para vocês, é preservação, então o uso é indireto, mas ela já foi muito explorada para mineração, tá? Sem interferência humana, sem modificação, especialmente para a recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo que necessitam para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a biodiversidade e os ecótonos, né? Os recursos, processos ecológicos, tá? Então, temos 3 unidades de proteção integral, só para a gente fechar aqui. Na verdade, a gente tem mais, tá? Mas 3 principais, só para vocês conseguirem ver a diferença de cada um deles. Tá? Os parques nacionais têm relevância ecológica e beleza cênica, eu posso turistar, tá? Podemos fazer turismo com isso, tá? Nas estações ecológicas, a gente quer preservar ao máximo, sem interferência humana, visitação pública é proibida. Nas reservas biológicas, a gente quer recuperar uma área que foi afetada pelo ser humano, tá? Exemplos de cada um deles foram supracitados, tá? E as unidades de uso sustentável, professor? Quem são elas? Tá? Pessoal de Jacobina, do Piauí, boa tarde, Alan. Estão chegando agora, queridos, sejam bem-vindos, tá? Bom, estamos falando sobre unidade de conservação, tá bom, Alan? Vamos nós, ó. As unidades de uso sustentável são aquelas que permitem a utilização, tá? Direta dos recursos naturais, tá? Ou seja, eu posso ir lá, pegar uma plantinha, pegar um cajuzinho, fazer uma cajuína, fazer uma castanhinha, tá? Com cuidado. Eu posso ir lá no rio, fazer uma pesca. Agora sim, o tio Assis, não tem autorização, então eu não posso fazer. Tá? Só quem detém essa autorização, tá bom? Aula aqui, a disciplina é nas trilhas do Piauí, aventure-se, tá? É uma disciplina compartilhada entre eu, professor Assis, tá? Que vou conversar aqui com vocês com a perspectiva das ciências da natureza, biologia, tá? E com o professor Francisco, aí sim ele de geografia, com a perspectiva das ciências humanas, tá? As aulas são terça, quarta e sexta, tá? Terça e sexta com o professor Francisco, quarta-feira comigo. Beleza? Tá bom. A tua favorita é biologia? Ou a geografia? Ó, Alan, olha. Olha que tu vai se comprometer comigo aí na tua fala, hein? Brincadeira, querido. Então, ó, as unidades de uso sustentável permitem o uso direto, tá? Dos recursos naturais, certo? Então, eu posso pescar, eu posso coletar mariscos, eu posso usufruir das plantas. Pensa lá, por exemplo, no pessoal das seringueiras, lá na Amazônia, né? Que fazem a extração do látex na planta seringueira. Aquele látex vai ser usado para fazer borracha, vai ser utilizado para fazer preservativo, camisinha, tá? E aí, o que acontece? Tá?
elas estão numa área preservada. Alguém está indo lá pegar aquele material. As quebradeiras de coco estão indo lá coletar os coco babaçu, numa área preservada. Pode, professor. Bom, o recurso natural está lá. Ela não está destruindo, está tirando, derrubando o babaçu, o pé de babaçu. Não, ela está indo pegar só o coco babaçu. Daqui a pouco tem outro. Tá? E com o coco babaçu lá, elas vão quebrar o coco e ele, né, vai ser um recurso natural que vai ser utilizado para tirar cera, para tirar óleo, para gerar artesanato, ok? Então, é viável, é um uso sustentável, certo? A seringueira, eu faço só um pequeno corte no suber, né, na casca e derrama o líquido. Quem vai fazer a pesca tem o controle do cuidado, em que momento eu posso fazer essa coleta. Isso é unidade de uso sustentável, todas, tá? As florestas nacionais é uma delas, tá? Elas são marcadas porque são florestas, são matas fechadas, tá? É uma categoria brasileira de área protegida de uso sustentável, certo? São áreas de posse de domínio público, providas de cobertura florestal, predominantemente nativa, ou seja, ninguém saiu plantando plantas diferentes, tá? Aqui no Piauí tem uma bem conhecida que é a Floresta Nacional Fossilizada, que fica na capital de Teresina. Tem um monte de gente aqui em Teresina que nunca foi lá, acredita? Sabe nem onde é. Olha só, essa aqui, ela vai ficar nas margens do Rio Poti. Para quem não conhece Teresina, galera, Teresina, aí vamos entender um pouquinho o contexto histórico de Teresina, tá? É a nossa capital, ela foi eleita, né? Foi escolhida para ser uma das primeiras capitais planejadas. Por quê? Porque eles queriam que fossem colocadas de forma estratégica. Tá? Vai ser lá, Aroeiro, vamos mudar para ser ali, fica melhor, um aspecto comercial, entrucamento, né? E já existia uma população aqui, que vivia nessa região, certo? Que hoje é um bairro que a gente chama de Poti Velho, tá? Teresina, galera, é uma região, certo? É uma região mesopotâmica, tá? Região mesopotâmica é uma região entre dois rios, tá? Então, região mesopotâmica é uma região de dois rios, tá? Na qual, quais são os rios que a gente tem? Rio Parnaíba, que separa Piauí do Maranhão, e o rio Poti, que corta a cidade de Teresina ao meio, tá? Então, a tradição, tá, dessa população, do povo pesqueirinho, é antiga, tá? De utilizar, de viver nessa região. É bem mais antiga do que a nossa legislação ambiental. Então, essa floresta nacional é uma cobertura vegetal densa que vai ficar especialmente às margens do rio. Para quem não sabe, a nossa legislação ambiental protege as margens do rio. Por que motivo? Tá? Para justamente proteger, certo? O curso desse rio para que ele não seja degradado. Então, naturalmente, ela vai ter isso. E aí tem um particular, tá? O que que acontece? Tá? E aí, o que que acontece? Nela, tem essas coisinhas aqui, que muita gente olha para ela e fala, uma pedra, professor, que tem aí, bem no meio, né? Não é uma pedra. Isso é um fóssil, tá? Um fóssil, professor? Pois é. De dinossauro, professor? Não, é de planta mesmo, tá? É uma floresta fossilizada. Então, aqui ainda temos um detalhe muito legal. Resquícios da vegetação do passado, tá? Que servem até para pesquisa científica, embora não seja tão estudada assim pelos nossos paleontólogos, tá? Mas é uma área aí, certo? Então, para quem vai andando pelo centro da cidade, especialmente ali nas regiões, para quem é da cidade, nas regiões dos shopping centers da cidade de Teresina, à frente desse shopping você vai encontrar o quê? O Rio Poti, você vai encontrar a nossa floresta fossilizada, tá? Infelizmente, por questões sociais, não é recomendado fazer a visitação sozinho, tá? Deve fazer a visita acompanhada e normalmente é assim que ela é feita, tá?
em grupos escolares, grupos de universitários, tá? Sendo sempre assistido, tá? Infelizmente, a capital é um grande centro urbano que tem esse problema social aí envolvido, tá? Pois próxima vez que você estiver, Alan Everton, tá? Existe essa floresta fóssil, tá bom? E aí é um patrimônio também, tá? E claro, essa utilização se deve especialmente à população ribeirinha que ainda habita na nossa cidade. Bom, a APA, tá? São as áreas de proteção ambiental, tá? A sigla, né, mais conhecida como APA, né, corresponde a áreas que são geralmente extensas, porém com bom grau de habitação, tá? Então, não é uma área que, de fato, está ali preservada, já tinha ocupação, tá? Algumas fazendas, algumas áreas, grupos habitacionais, tá? Não são grandes centros urbanos, tá? E aí ficaria difícil realmente remover essa população. Bom, eles já estão aqui, estão usufruindo agora, só que agora a gente tem limitações, tá? É ruim? Nem tanto, tá? Boa parte dessa população, dependendo do lugar, eles vão saber usufruir muito bem desse recurso. Em que aspecto? Turístico, por exemplo, tá? Elas são dotadas de atributos abióticos, então a gente vai falar de serras, de boas paisagens naturais, tá? Riachos, cachoeiras também, tá? Isso olhando para o Brasil de um modo geral, tá? Fatores bióticos, tá? Então, a gente vai ter um fator biológico muito interessante, muito rico e exuberante. Olha só essa imagem que está aqui ao lado. Essa imagem aqui está retratando a Serra da Ibiapaba, tá? Que vai ficar entre os estados do Ceará e do Piauí, certo? É uma região serrana que contém... Está entre uma transição de cerrado e mata atlântica, tá? Então, é uma mata mais densa do que a mata do cerrado. E por ser uma região serrana mais elevada, ela tende a ser atribui-se a ela uma temperatura mais amena, são temperaturas mais frias, tá? Inclusive, essa região aumenta o turismo dela bastante no meio do ano, que é o inverno, aqui na região do hemisfério sul, tá? Então, boa parte dos piauienses gostam aí também de explorar essa região, tá? Especialmente para o lado do Ceará, tá? A gente vai ter muitas fazendas e parques aí que exploram economicamente de forma indireta, utilizando aí o ecoturismo como um ponto de interesse, tá? Boa parte tem bons valores estéticos, culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida, o bem-estar das populações, seja para você que está aí apenas com esse interesse turístico, tá? Ou com esse interesse aí também de conhecer esse patrimônio natural. Bom, tem como objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar, tá? O processo de ocupação, assegurar a sustentabilidade e o uso de recursos naturais, certo? Então, gente, dentro da base do desenvolvimento sustentável, a gente vai ter esse tripé, tá? Que tripé é esse? Tripé ecológico, tá? Que a gente tem essa visão da conservação da natureza, tá? E não da preservação, mas da conservação. A gente tem essa visão social, tá? Porque é esse povo, né, que utiliza o recurso natural, que precisa usar, mas não acabar com esse recurso. A gente tem um discurso, a gente ainda em 2022 tem um discurso de que a nossa natureza é infindável. É mata muita, professor. É água muita. Vai acabar não, tá? Infelizmente, né, a gente é privilegiado de escala global no aspecto de sim, nós temos muitos recursos naturais, tá? Mas a gente não é infinito, são findáveis.
a vida que a gente conhece só tem no planeta Terra, tá? E se a gente fizer um olhar assim universal, de universo, acabou, né? Então, outras formas de vida a gente ainda não conhece. Bom, então essa é a ideia também, que essa população que já está habitando esse local, o que ele precisa saber? Precisa aprender. Então, tem esse papel disciplinatório. Tá bom? E, claro, tem que ter esse papel também viável, né? Econômico, tá? Então, em sustentabilidade, temos esse tripé. E as áreas de as unidades de uso sustentável, eles atendem esse papel, tá? Conservam a natureza, tá? Mesmo que já tenha ocupação humana. Atendem o aspecto social para as pessoas aprenderem a preservá-la. E quem vai visitar também, tá? E é para todos, deve ser para todos, tá? Então, também tem essa questão da equidade social, tá? E também tem um lado econômico, né? Tem que fazer valer a economia, tá? Então, se eu não posso usar diretamente, a gente pode usar indiretamente, como, por exemplo, o turismo, tá? Mas nessas áreas são permitidos o uso direto também. Por fim, a gente também tem outras unidades de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, e o próprio nome já diz, o foco dela é extração, essa aqui a gente extrai mesmo. A população que utiliza os recursos naturais vão utilizar para gerar renda familiar, tá? Aqui no Piauí a gente tem algumas, a mais conhecida é a reserva extrativista marinha, Delta do Parnaíba. Lembrando, o Delta do Parnaíba é uma área de proteção integral, ou é uma área de proteção permanente também, tá? Desculpa, área de proteção ambiental também, tá? Essa área de proteção ambiental, ela está incluído os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, certo? Na reserva extrativista, ela fica no Piauí, especialmente na Ilha Grande, no Piauí, que fica ali pertinho de Parnaíba, tá? O que acontece? Nessa região, a gente vai ter uma população pesqueirinha, então por isso que eu estou falando, tem um lado social, esse olhar social também, para entender quem é esse povo, tá? Esse povo, no caso, piauiense, ou povo brasileiro, tá? Que vê, que estuda, que entende... que precisa usufruir dos nossos recursos. Os marisqueiros, né, a imagem aí mostrando uma marisqueira, tá? É esse povo que pesca os mariscos, né, os frutos do mar. Entra aí, por exemplo, na mão dela nós temos alguns bivalves, tá? Que são moluscos, tá? Nós também temos a coleta de caranguejo, ali ao fundo a mata são manguezais, tá? Que servem justamente para a alimentação da população de modo geral, tá? E esses frutos podem ir, cuidado, tá? Eles podem ir para a economia, tá? Para a ciclagem, que gera renda para as famílias, tá? Posso fazer isso sempre, professor? Não. Tá? Por quê? Porque esses animais têm períodos de reprodução. Então, existem períodos que são proibido a caça, tá? E aí vai ficar muito restrito apenas para a subsistência. Então, é comum muitas vezes você ir para alguma dessas áreas, é uma área de pescadores e você não encontrar nem peixe para comer. Por quê? Porque eles só podem pescar para subsistência, tá? Então... essa é a lógica, tá bom? Então, a lógica da reserva extrativista é essa. São espaços protegidos com o objetivo de proteção do meio de vida, tá? Porém, também preservação de quem? Da cultura de povos tradicionais, tá? Eles precisam ter uma renda, eles já tinham essa renda, a gente não ia tirar, né, essa renda porque surgiu uma lei no meio desse processo. Porém, a gente também vai preservar esse meio ambiente, tá bom? Beleza? Olá, eu deixei a atividade com gabarito já, para facilitar para vocês, ó. Facilita não, tá? Galera, vamos fechar a nossa aula de hoje com questões, tá? Deixei algumas questões aqui para a gente responder juntos, porém, tá gabaritada já, tá? Normalmente eu deixo para o gabarito aparecer depois. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vai discutir as questões, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho como é que a gente pode fazer uma melhor leitura dela, tá?
Essa questão, essa primeira atividade, é uma questão do Enem, de 2016, para vocês aí que estão já ingressando no ensino médio, já ficarem aí, ó, gostando dessa palavra. Professor, primeiro ano, já tem Enem, professor? É do começo logo, que é para a gente já começar a calibrar os nossos motores, para quando chegar no terceiro ano, tá, ó, quente, preparado para essa prova, tá bom? Ó o textão, tem textos, tá? Então, para quem não está acostumado com a questão do Enem, galera, são questões mais extensas, tá? Então, às vezes, isso cansa, né, na hora de você fazer a prova, então tem que estar preparado, tem que estar fazendo leitura, tem que estar respondendo com frequência esse tipo de questão, para no dia da prova, estar preparado. Normalmente, os alunos ficam cansados, tá? Essa parte introdutória, normalmente, é contextualização, tá? Para entender o que eu estou falando. E a gente tem uma parte de pergunta, tá? Eu sempre grifo, tá? Se eu estou fazendo minha prova, eu grifo a pergunta para eu ter ciência do que é a pergunta e saber responder perfeitamente ela. Olha só o enunciado. A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação surge de um conflito muito sério de interesses. Opa, temos um conflito de interesse. De um lado, a atividade ilimitada e expansiva da exploração de recursos naturais. Do outro lado, a necessidade de garantir a manutenção de bases naturais para a existência do homem e para a própria continuidade da atividade econômica. Opa, então de um lado, a gente tem essa exploração, tem que explorar mesmo, tem muito mato e tal, e de outro, a gente tem um lado de que sim, eu preciso manter parte dessa natureza, porque se acabar, acabou. E aí, o que sobra pra gente, tá? Então, para justamente permitir a continuidade, tá, das atividades econômicas que se quer represar. Pergunta, tá? Então, a gente deixa até destacadinho o que é a pergunta. A diversidade na classificação das unidades de conservação definidas pela lei, a gente viu que tem um monte, tá? Revela a existência de um impasse, pois, e aí, bora lá ver o que é que está errado, o que é que está certo. Bom, o que está certo já está ali na cara para a gente com gabarito, tá? Ela restringe, a lei restringe o uso da população local à função turística. E aí, galera? Bom, como a gente viu, olha só a última que a gente viu aqui, ó. Resects, né? Ou as reservas extrativistas. A população está usufruindo dos frutos do mar para gerar a própria renda e para subsistência. Não, tá? Beleza, eu posso fazer turismo, mas restringir? Não, tá? Vamos ver a letra C, já que a letra B está correta. Letra C, reforça a lógica da preservação dos recursos naturais, tá? Qual que seria o erro aqui? Preservação, tá? Por que eu quero dizer com isso? Preservar é importante, parte desses recursos naturais são de fato preservados. Porém, a gente tem um grupinho que são o quê? Conservados. Então, é preservação e conservação. Ok? D. Devolve a gerência desses espaços para o poder público. Devolve a gerência, professor, a posse do poder público, né? De alguns, tá? Não de todos. Ok? Por fim, a letra E garante a prioridade de criação de novas áreas em espaço rural. Olha só, a nossa Floresta Nacional Fóssil fica onde? Teresina, Piauí, capital, maior centro urbano do estado. Isso é zona rural? Não, né, galera? Por isso é interessante a gente também fazer essas visualizações, né? Práticas, né? Onde é que tem unidade de conservação do Piauí? É só num lugar afastado. Não, no meio da cidade. Tá? Você está passando pelo centro da cidade, opa, encontrei o Rio Puti, encontrei a Floresta Nacional Fossilizada. Tá bom? Queridos, vai ficar mais questões para vocês, tá? Tem questão 2, 3, 4 e 5, tá? Mas aí o tempo não deu,
você já sabe onde é que você pode encontrar essas questões, né? Lá na plataforma do Canal Educação, que é o nosso site, canaleducacau.tv. E aí a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês. A participação, como sempre, é fantástica. Obrigado a todos que estiveram conosco. E a gente se encontra na próxima. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.